Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar a Palavra de Deus, precisamente o Evangelho deste 17º domingo do tempo comum, o ano A, que é o ano de Mateus. Então, que o Espírito Santo nos guie neste entendimento. A passagem é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 51. É Jesus que fala: o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, toda vez que nós falamos de reino dos céus, nós estamos falando em Mateus, reino de Deus, tá? Porque Mateus, ele é de tradição judaica, e o nome de Deus é Santo, 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 não se pode falar assim de qualquer maneira ou quase sempre. Então ele usa céus para falar de Deus. A gente pode traduzir também o reinado de Deus, para dar a entender que Jesus está falando quando Deus reina, né? Reina em nossas comunidades, em nossas famílias, em cada um de nós. Então, o reinado de Deus, Deus acontecendo em nós, Deus reinando em nós, Deus dominando sobre nós, a atuação dele, né? É também semelhante a um tesouro escondido num campo. Então a primeira coisa que a gente medita também é esse tesouro, uma coisa valiosa, um tesouro, aquilo pelo qual o homem faz sacrifícios até para conseguir, porque um tesouro é uma coisa valiosa, que traz segurança, que traz futuro, é um tesouro, você se sente seguro. O nosso Senhor diz que ele está escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. Então, nessa parábola, Jesus está falando que este homem não é que estivesse assim, estivesse andando em busca propriamente de um tesouro, porque diz aqui que ele simplesmente encontra, é quase como você está caminhando, de repente tropeça numa coisa. Você estava procurando o seu caminho, estava dando os seus passos e de repente tropeçou em algo. Então o nosso Senhor está falando disso. Nós vamos tecendo nossa vida, vamos caminhando e de repente o tesouro aparece, né? O tesouro escondido, o homem encontra. E daí ele esconde de novo, para fazer uma outra atividade que a gente já vai meditar. Eu gostaria de chamar a atenção sobre isso, que esse homem encontra. Então o tesouro aqui que Jesus está falando é gratuito. Esse tesouro é gratuito. Gratuito significa que simplesmente Deus se dá a conhecer gratuitamente por nós. Eu lembro de um autor que dizia que o reino dos céus não é uma porta que a gente arromba, digamos assim, mas é simplesmente uma porta que se abre. Então Jesus está falando para nós desse mistério de encontrar o reinado de Deus sobre nós, também dessa maneira gratuita. Eu lembro de André Froissart. André Froissart era um francês ateu. Ele tinha um amigo que era católico, temente a Deus, e disse: André, eu vou na igreja. Ele disse: não, eu não vou. Eu disse: não, tá bom, então você me espera aí fora. E de fato aconteceu assim. Só que lá pelas tantas, o André Froissart, esse francês ateu, decidiu ir. Ele estava demorando e disse: eu vou lá na igreja ver o que está acontecendo. Então ele estava tocando a vida dele com as suas ideias, né, seus pensamentos, seus planos de futuro, e entrou na igreja. Quando ele se aproximou ali perto do altar para ver aquele hino bonito, né, que se canta sempre na noite de Natal, Noite Feliz, ele simplesmente caiu de joelhos, ou ele sentiu que Deus estava ali. De uma maneira extraordinária, né? Não acontece todo dia.
mas para dizer dessa gratuidade, simplesmente aconteceu. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus, ou o reinado de Deus sobre nós, também acontece nestas formas assim, espontâneas. Muito bem, então o homem o encontra, mas esconde de novo, por quê? Porque ele foi tomado de alegria. Isso aí também é bonito, né? Jesus está falando da positividade de ter encontrado o reino. Primeiramente é uma alegria. Aí ele, cheio de alegria, portanto aqui não é nem um sacrifício, porque ele está cheio de alegria, vai vender tudo que tem para comprar aquele campo. Então nosso Senhor está falando desse mistério do reinado de Deus sobre nós, porque é bem verdade que esse homem tinha posse, né? Porque diz que ele vendeu tudo, então ele tinha posses, ele tinha as suas alegrias, ele tinha as suas seguranças naquelas posses que ele tinha a sua vida mais ou menos organizada, mas disse que ele encontrou uma alegria muito maior, e por isso que ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, né? Esse campo de Deus, que sempre tem um tesouro. Olha, se você lembra muito bem, a gente meditou na vez passada que a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear sementes no campo. Então aqui São Mateus está querendo que a gente medite que esse campo é onde acontece a semeadura, e o sêmen, ou a semente, é a palavra mesmo. Então esse campo de Deus, aonde nós encontramos este tesouro, eu repito, que traz grande alegria, aí até é do nosso interesse, né? Porque nós queremos sentir alegria, felicidade, muito bem. Então Jesus disse que isso a gente encontra neste campo, a gente encontra esse tesouro, e neste campo é semeada a palavra. Então a gente pode casar muito bem a palavra com esse tesouro. Nós vamos encontrar o tesouro neste campo onde encontra-se a palavra. A palavra de Deus é sempre o desejo de Deus para nós, tá bom? Que é nos amar, e Deus tem esse desejo de nos amar. E essa palavra é a vontade de Deus, é o desejo de Deus, é o sonho de Deus, e nós podemos encontrar isso. Então nosso Senhor está querendo, com sua parábola, nos acordar, nos despertar para uma novidade de vida, para uma nova dimensão. Muito bem, e a passagem continua. O reino dos céus, ou o reinado de Deus, é ainda semelhante ao negociante que procura pérolas preciosas. Aqui é diferente. Antes, simplesmente um homem encontra. Aqui não, esse aqui está procurando. É um negociante ou um mercante que procura pérolas preciosas. Então Jesus, conhecedor do coração humano, ele sabe que todo ser humano que vem a este mundo, todo homem e toda mulher, desde criança até a adultice ou até a velhice, esse homem busca pérolas preciosas, né? É o sonho nosso. E aqui você pode imaginar tantas pérolas preciosas, né? O adolescente sonha ser adulto, depois de adulto ele sonha trabalhar, ele sonha com a sua amada, a menina sonha com o seu príncipe, outros sonham em ser um destemido missionário, outro sonha ser aviador, outro sonha ser médico, outro sonha construir a sua casa, outro sonha conhecer muitos lugares, outros sonham ter os seus filhos, depois conhecer os seus netos, e assim todos nós sonhamos com pérolas preciosas, que podem ser também a paz, não é isso? Queremos ter paz, tranquilidade, serenidade, queremos ter fé, ter esperança, ter caridade, ou seja, o homem se identifica com o desejo é a aspiração, e é quase que irrequieto. Santo Agostinho tem aquela frase famosa, né?
nosso coração está inquieto, porque Deus, Senhor, fizeste-nos para ti, né? Santa Lúcia está dizendo, Senhor, nos fez para Ele, e o nosso coração está inquieto, até enquanto não repouse em ti, ou enquanto não repouse em Deus, nós somos inquietos. Inquieto no bom sentido significa isso mesmo, as nossas andanças, né? Porque diz que é um homem semelhante ao negociante que procura. Então, quem procura anda, não é isso? Ou anda em pensamentos, ou anda fisicamente, mas anda à procura dessas pérolas preciosas, tá bom? Pode traduzir também com o sentido do viver, o sentido maior do viver, que nos tira da tristeza, que nos tira da depressão, que nos tira do marasmo. Marasmo é igual a água morna, né? Nem é quente, nem é frio, é um marasmo. Vamos tocando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o importante aqui, o Evangelho nos estimula, é que nós sejamos curiosos, nós sejamos pessoas que buscam, porque o nosso Senhor também prometeu, a quem bate se abrirá, quem procura acha, a quem pede será dado. Então esse movimento da alma, a gente não pode perder isso. Por isso que é bom a juventude, né? Estar perto dos jovens, por isso. Porque os jovens sempre têm muita aspiração. E às vezes na meia-idade a gente fica muito paralisado, a gente se acostuma com pouco, digamos assim, e não mantém a alma viva, o movimento do coração em busca de pérolas preciosas. Muito bem. Se a gente quiser meditar mais um pouquinho sobre isso, tem estudiosos, vamos dizer assim, né? Que diz que o ser humano é isso mesmo. O ser humano é um apelo. O ser humano é um que pede, é um que busca sempre. Detalhe, nunca será satisfeito. Aí é uma meditação triste do ser humano, né? O ser humano, ao mesmo tempo, tem uma sede, mas nunca vai encontrar água que mate essa sua sede. O ser humano tem uma fome, mas nunca encontrará o alimento que sacia a sua fome. Eu estou falando isso porque existem sim conversas, né, ou pensamentos que nos levam a pensar assim. E nós, como cristãos, católicos especialmente, nós dizemos que não, que existe sim a saciedade e a satisfação é possível sim. E nosso Senhor nos ensina como. Muito bem. Então esse homem, encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. Então, é verdade que ele procurava pérolas preciosas, mas ele encontrou uma de grande valor. Não foi simplesmente uma qualquer pérola preciosa entre tantas pérolas preciosas, mas ele encontrou uma de grande valor. Então ele toma a decisão. Então a palavra também é uma chamada à responsabilidade. Responsabilidade significa resposta. Ou seja, a coisa acontece comigo e eu sou chamado a responder, dizer sim, não, espera, amanhã, depois de amanhã, não sei, mas você é chamado a responder. E ele responde. Encontrando uma de grande valor, ele vai, vende tudo que possui e a compra. Então acontece a mesma coisa com aquele primeiro, né? Só que a primeira diferença foi aquela. E ele não estava procurando simplesmente, ele estava tocando a vida dele, sem grande aspiração, e de repente se bateu, tropeçou no reino. Esse aqui não está procurando e também encontrou. Os dois fazem a mesma coisa, vai e vende tudo que possui e compra, para dizer que eles tomaram a decisão, tomaram a atitude, foram responsáveis. Então, meus irmãos e irmãs que nos acompanham, membros do projeto Família de Nazaré ou não, a parábola de hoje, ou as parábolas,
elas nos convidam mesmo a essa tomada de decisão. Tá? Não basta só saber, é urgente também decidir e tomar atitude. Decidir e tomar atitude. Então, nosso Senhor continua, ainda com a outra parábola. O reino dos céus, o reinado de Deus, é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Tá bom? Uma rede que é jogada ao mar e recolhe peixes de toda espécie. Então, esta palavra de Deus, que é jogada no mar, tá bom? É a palavra, a rede é jogada, a palavra é semeada. Ela consegue recolher peixes de toda espécie. Aqui essa passagem já começa a ser parecida um pouquinho com aquela parábola do joio e do trigo. Não é isso? O mesmo terreno, nasce a plantinha joio e a plantinha trigo, espécies diferentes. Aqui está falando peixes de toda espécie, para dizer que na comunidade e até na família nós somos diferentes. E não só diferentes, às vezes somos antipáticos também, não é isso? Alguém pode nos parecer antipático. Eu vou até contar uma coisa engraçada. Outro dia um rapaz me disse: Frei, o senhor é antipático para mim, mas o senhor é padre, né? Aí eu tenho que conversar com o senhor. Aí eu brinquei com ele também. Eu sou antipático a você, sabe por quê? Porque alguma coisa em você não gosta. Aí você joga para mim. Mas tá bom, isso aí é só especulação. Eu só estou querendo meditar que mesmo que nós sejamos antipáticos uns aos outros, pode acontecer, sem maldade, porque existe a antipatia natural e a simpatia natural também. Você encontra a pessoa pela primeira vez e gosta da pessoa, outras vezes não. Então, nosso Senhor está dizendo que a gente pode viver em comum, não é isso? A importância da vida comunitária, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio dele. Então, a gente parar de ter aquela mentalidade que só eu e Deus. Nós e Deus é melhor, tá bom? É verdade que o Senhor nos escuta pessoalmente, mas isso não nega que onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio dele. A preferência de Cristo é que nós estejamos unidos. Então a gente pode falar ainda muito disso, não é? Mas é importante a gente lembrar, sim, que a rede apanha peixe de toda a espécie. Então, neste tempo que nós vivemos, não cabe a nós o julgamento, é isso, tá? Não cabe a nós o julgamento. O joio e o trigo, deixa eles crescerem, deixa. No tempo da colheita a gente vai separar, mas por enquanto vamos conviver juntos, tá bom? Vamos nos tolerar até, com muito amor no coração, com aprendizagem no coração. O outro também que não pensa como eu, ele me ajuda a pensar diferente, tá bom? Então isso é sabedoria. Então é isso que Jesus está dizendo: apanha peixe de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia. Sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Então a imagem é bonita, né? Você recolhe do mar os peixes, vamos lá para a praia. Presta, não presta, presta, não presta, né? O que presta é recolhido, os outros jogaram fora. Então, nosso Senhor está falando mesmo do julgamento, não é isso? Do julgamento final. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Eu tenho um autor que eu gosto de ler, o padre Silvano Fausti. Ele diz que esses anjos aqui são os mensageiros, né? E a gente pode entender bem como a palavra mesmo, tá? Porque na carta aos Hebreus, no capítulo 4, fala mesmo que a palavra de Deus é uma faca, uma espada de dois gumes, corta para cima e para baixo, né? Então atinge a medula, perscruta os corações. Então a palavra de Deus
ela deixa tudo às claras. Eu pensei que eu até não tivesse perfeito. Eu fui ler a palavra e disse, poxa vida, eu descobri que eu não sou perfeito como o Pai do céu, né? Que manda chuvas sobre os bons e os maus. Então a palavra de Deus vai nos revelando. Eu às vezes gosto de brincar na missa e disse, gente, vocês querem escutar talvez a passagem mais terrível que Jesus tenha dito? O pessoal fica curioso, eu vou dizer, quer que eu diga? Diga, Pai. Então é aquela passagem a mais terrível. É Mateus 5, no grande sermão da montanha. Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, é uma palavra tremenda e desafiadora. É um empuxo, né? É como se Jesus estivesse nos puxando para cima. Eu não quero que vocês se nivelem por baixo, mas eu estou convidando vocês a subirem. É verdade que nosso Senhor sabe que nós não somos assim tão perfeitos, mas nem por isso Ele quer nos deixar na mediocridade, né? Mediocridade é o meio, a gente nem está tão baixo, mas também não avança mais. Mas nos lança essa palavra para dizer, poxa vida, ainda tem muita graça de Deus, eu preciso, né? Eu preciso dessa graça para eu alcançar essa coisa bonita, ser um filho realmente semelhante ao Pai. Muito bem, então é isso, a palavra de Deus faz isso, né? Revela o que nós somos, separa o bom do mal, ou a gente pode pensar assim, separa a minha bondade das palavras, diz para mim a parte que eu estou caminhando bem como cristão, como cristã, a minha parte boa, graças a Deus, mas revela também aquelas coisas que eu preciso superar, meus vícios, defeitos, pecados que preciso eu superar. Muito bem, então, assim no fim do mundo, os anjos virão separar o mal do meio do justo. Então a palavra de Deus faz isso, tá? Separa, revela, deixa bem claro para nós a parte boa e a parte má. O fim do mundo, assim será o fim do mundo, a gente pode traduzir, a gente fala assim porque o original desse texto aqui é grego, traduz para o português. Então os especialistas vão atrás do sentido da palavra, né? Então o final do mundo, na verdade, a gente pode comparar a uma casa, ou esse cenário aqui, que está só tijolos, só os tijolos levantados, né? A gente chama casa levantada, mas precisa do quê? Do acabamento, para a casa ficar bonita, confortável, segura, precisa do acabamento. Isso aí que é o final do mundo, é o acabamento, no sentido que os últimos retoques de Deus, onde o mal será eliminado e o bem triunfará completamente, tá? O bem triunfará completamente. Então o fim do mundo é isso, é a vitória do bem, não é que o mundo se acabe, é a vitória do bem. Então é o fim de um mundo, do mundo malvado, né? Do mundo perverso, do mundo onde o mal tenta vencer o bem. Então isso haverá fim, tá? Isso é o fim do mundo, é a vitória do bem, o triunfo do bem e a derrota do mal. Então no fim deste mundo vai acontecer isso, né? Os anjos, a palavra, a gente pode traduzir, vai deixar bem claro o que está certo, o que está errado, o que é trevas e o que é luz. E vai acontecer outra coisa, esses anjos arrojarão os maus na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. A palavra de Deus diz que Deus é carta aos Hebreus, o Salmo também. Deus é um fogo devorador, porque Deus é o santo, 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 santo. Deus é santo, santo, santo. E o mal não pode resistir diante desse santo, deste fogo devorador, que a Bíblia chama também o terrível. Ele é o dominador. É para falar dessa majestade de Deus, dessa senhoria de Deus, dessa santidade de Deus, que o mal não resiste diante dele. Então, nosso Senhor está dizendo que haverá esta fornalha, não é isso?
E essa fornalha queima o mal, tá? Queima o mal. Haverá choro e ranger de dentes. São Paulo faz uma meditação sobre isso. Ele fica meditando sobre os homens que resistem à verdade, não é isso? E ele chega até a dizer que alguns cristãos que não vivem plenamente o Evangelho. Aí ele se pergunta: esses homens serão salvos? Ele diz: sim, mas passando pelo fogo. Passando pelo fogo. E nós católicos damos um nome a essa situação. Eu repito, São Paulo diz que esses se salvarão passando pelo fogo. Então serão purificados, sofrerão ranger de dentes. E ele diz, nós católicos, está dizendo, nós católicos damos um nome a essa situação, se chama purgatório, tá bom? O purgatório. Então essa ideia do purgatório nasce dessa meditação de que Deus é santo, santo, santo. Nós nem sempre nos rendemos a essa santidade de Deus, somos orgulhosos, petulantes, não é isso? E nós precisamos, mas aderimos a Cristo, né? Isso é importante, mas nós aderimos a Cristo, nós queremos amar Cristo, mas por qualquer motivo, digamos assim, pela nossa perversidade, pela nossa maldade, nós não nos rendemos totalmente, pela nossa preguiça espiritual. E aí seremos salvos, São Paulo diz, sim, mas passando pelo fogo. Então é preciso que esse fogo destrua. É o amor de Deus mesmo, o amor misericordioso de Deus é forte e vai destruindo esse mal. Isso causa dor, né? Causa sofrimento, porque é eliminar o mal de nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, então alguém pode se perguntar sobre a realidade do inferno aqui, né? Porque eu falei do purgatório. Dos bons, nós já falamos, é o céu. Aqui falamos de purgatório, né? O céu são os bons, né? Depois tem aquela situação daqueles que sofrerão choro e ranger de dentes, que a gente pode traduzir como inferno ou purgatório, e alguém se pergunta sobre o inferno. A igreja nunca revelou, nunca disse que alguém esteja no inferno, tá bom? A igreja diz que tem irmãos nossos que estão no céu, né? Como o próprio Jesus disse para aquele: hoje estarás comigo no paraíso. Como Jesus também prometeu aos apóstolos, né? Comereis novamente essa ceia no reino dos céus. E são os santos também que a igreja proclama que estão no céu, tá? Agora, no inferno, a igreja nunca revelou fulano está no céu, a igreja nunca disse isso. Por quê? Porque o julgamento cabe ao Senhor. Esse julgamento aí cabe ao Senhor. Primeiro. Segundo, é o mistério da liberdade humana. O mistério da liberdade humana significa que a pessoa realmente, Deus nos livre disso, né? Deus nos livre. A pessoa começa a sentir um gostinho na sua maldade, um prazer na sua maldade, e não desiste do gostinho e do prazer da sua maldade. Então ele vai resistindo até o final e quase que dizendo, prefere o inferno do que a misericórdia divina. Mas é um mistério tremendo esse, né? E é bom a gente nem imaginar muito, né? Porque é uma coisa horrível. O que importa é que a gente realmente, como diz São Paulo, irmãos, orai um pelos outros, né? A gente continua rezando por todos. E lá no versículo 51, depois de tudo isso, Jesus pergunta a mim, a você, a todos nós: compreendestes tudo isso? Aí eles responderam: sim, Senhor, responderam eles, né? Então é como se eu dissesse, você que nos assiste: sim, compreendemos tudo isso. Aí ele diz: pois é, tudo bem, por isso todo escriba, que é a pessoa especialista na Bíblia, todo escriba, aquele que compreendeu a palavra, todo escriba, aquele que estudou a palavra, todo escriba instruído nas coisas do reino, como nós fizemos agora, é comparado a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e
coisas velhas, coisas novas. Jesus está dizendo para a gente tirar dessa palavra. Significa a gente entender o presente, né? Como é que nós estamos vivendo hoje, o que é que está acontecendo conosco, com a nossa família, com a nossa paróquia, com a nossa igreja, com o nosso mundo. O Evangelho tem que ser Evangelho, tem que ser boa notícia, uma boa nova para qualquer situação no presente. É isso que Jesus está dizendo. Aplicar a palavra para o presente, o que está acontecendo agora. Tem que ser Evangelho, eu repito, para qualquer situação. Por exemplo, uma situação dramática. Nosso Senhor se encontra na cruz, ladeado por dois bandidos, um à direita e outro à esquerda. Um deles diz: salva-te a ti mesmo e salva-te também a nós. Em outras palavras, vamos descer dessa cruz e continuar a nossa vida de sempre. E ele era um bandido, então continuar a bandidagem. O outro diz não. Diz: repreende, né? Ele é inocente, nós estamos aqui porque aprontamos. Aí eu disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer para ele uma boa nova, vai dizer um evangelho. Diz: hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, é isso que Jesus está dizendo. Quais seriam as palavras de boa nova naquela situação para um homem que estava preso, que estava pregado na cruz, né? Aquele homem lá condenado ao lado de Cristo estava preso, sem escapatória, só a morte e talvez a condenação diante dele. Jesus tirou uma coisa nova ali: hoje estarás comigo no paraíso. Acho que ele não esperava por essa, né? Então é isso que Jesus pede, que a gente saiba aplicar no presente, em qualquer situação, este Evangelho, esta palavra. E coisas velhas também, não é isso? Que a gente saiba entender os nossos pais da fé, que eu digo, né? Que a gente saiba descobrir como Deus nos acompanhou ao longo do nosso tempo, da nossa história, quando eu era criança, adolescente, jovem, né? O Senhor nos conduziu. É mesmo, graças a Deus, foi uma providência de Deus. Eu reclamei tanto da vida, mas agora eu entendi. Tá bom? Então, que nós saibamos visualizar, entender e agradecer a presença de Deus em nossa história de vida, em nossa história de família. Eu estou tirando coisas velhas, as coisas velhas. Tá bom, meus irmãos? Então, parabéns para a família de Nazaré, que completa 29 anos e está celebrando nestes dias esses anos de caminhada cristã. Que Deus nos abençoe agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.